Senhor Jesus Cristo. Esperamos que Deus possa nos abençoar e cada um que está conosco, que já tem chegado, que está a caminho, possa ser grandemente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Essa nossa força, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ver juntamente com os irmãos, falar com Deus, do profeta Daniel, enquanto no capítulo 8. Olha só o primeiro versículo, depois nós estaremos meditando nessa noite sobre as profecias, continuando meditando as profecias do profeta Daniel. Nas semanas anteriores, nós passamos na comemoração, na semana anterior, falamos sobre o capítulo 2, sobre o capítulo 7, terminar no capítulo 8, se Jesus permitir avançar para nós, até onde Jesus nos permitir para nós, darmos o início nessa noite, nós estaremos meditando enquanto, né? Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Depois, os irmãos quiserem deixar marcado, nós estaremos lendo todo o capítulo 8, para a gente fazer um comentário sobre esse capítulo nesta noite. Né? E também nessas orações, eu peço aos irmãos, não esqueçam de estar orando pelo pastor Nivaldo, da cidade do Preto, para que Jesus possa completar a sua obra na vida dos seus servos. E por todos nós que chegamos aqui nessa noite, também possamos ser grandemente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 1, diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-lhe uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Amém. Amado Deus, meu Pai, gratidamos por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido. Por esse momento que o Senhor nos preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos na tua presença, na tua casa nessa noite, juntamente com os teus servos, para juntos nós estarmos meditando na tua palavra. Te peço, Jesus, nos dê sabedoria, nos dê graça para que tudo quanto nós viermos falar nessa noite venha ser para a honra e glória do teu nome glorioso. Abençoa, Deus, todos os teus servos que já estão aqui conosco nessa noite. Aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor possa trazer a cada um em paz, e guarda que todos quantos aqui chegarem possa também ser abençoado pelo teu poder e tua graça. Senhor, pedimos em favor de todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, as tuas mãos de cura, Deus, libertando de toda enfermidade. Pedimos também, Senhor, em favor do pastor Nivaldo, teu servo, que se encontra ali naquele hospital. Temos recebido, Deus, notícias de melhora do teu servo. Eu te peço que o Senhor possa continuar abençoando, dando tua graça, restaurando por completo a vida do teu servo. Deus, para que em breve ele possa estar com a saúde totalmente restabelecida e junto, Deus, com o seu, Senhor, adorando e exaltando o teu nome glorioso. Senhor, dê da tua bênção, da tua graça. Senhor, receba nesta noite os louvores que nós estaremos oferecendo a ti nesta noite. Meu Deus, também na meditação da tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que juntos, Deus, possamos ser abençoados pelo teu poder. Jesus, fica conosco nesta noite, traz a tua bênção, a tua graça, é o que nós pedimos e desejamos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Jesus, 2, 4, 5, do cantor cristão, diz assim: Cristo vai hoje passar. Cristo está sempre passando. Né? Muitas vezes nós não percebemos que está passando, mas Cristo está sempre passando. Esperamos que todos nós venhamos aproveitar a oportunidade do seu passar e sermos juntos abençoados pelo nosso Deus. Né? 2, 4, 5, do cantor cristão, Cristo vai hoje passar. Aleluia. Senhor, da tua graça.
cada um de nós possamos ser abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sentindo a sua presença gloriosa na nossa vida. Eu quero louvar o Senhor Jesus com mais um louvor, aproveitando os músicos, 225 da harpa cristã, né? Assim, ser valente na batalha contra o mal, ser valente. Nós precisamos, né, irmãos, de sermos valentes para passar por tantas lutas, dificuldades, problemas sobre a vida do povo de Deus, mas que nós possamos estar confiados no nosso Senhor Jesus, que a nossa força, o valente nosso não ser de nós mesmos, mas que nós possamos ter a presença de Jesus na nossa vida e com a certeza de que Ele está conosco, né? Quando nós louvamos o Senhor com isso assim, se Cristo no barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? E as crianças ainda cantam assim, com Jonas no barco, tudo vai muito mal, né? E quando a gente olha para Jonas, na verdade, aqueles que estão em desobediência à palavra do Senhor Jesus, aí vem um problema, aí vem a dificuldade, não dá para se recorrer a Cristo, mas que nós com Cristo, né, sendo fortalecido por Ele, nós podemos alcançar a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. 225 da harpa cristã.
batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes sua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador, ser valente. Altruísmo e com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil enterrolar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomito valor, ser valente. Aleluia, né? Ser valente. Com Cristo, né, nós podemos ter essa certeza, que aqui ainda assim, no Brasil, em terra ou mar, mas que nós possamos estar propagando sempre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui que ele fala a respeito, né, pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz. Rejeitando a cruz, nós entendemos, rejeitando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Quantos que têm rejeitado o sacrifício do nosso Senhor Jesus, voltando para trás por qualquer motivo, abandonando a fé, abandonando o sacrifício que Cristo fez por amar a cada um de nós, mas que nós possamos estar sempre olhando para o nosso Senhor Jesus. Se nós olharmos nele, nunca haverá decepções, nunca haverá falha, e por isso que nós podemos vencer sempre através de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui reunidos, né, como nós falamos, todas as quintas-feiras, com exceção da primeira semana, né? Às vezes a gente esquece de avisar para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, mas toda primeira semana do mês nós estamos aqui buscando a Deus, então nós não temos o estudo da palavra de Deus. Mas, tirando a primeira semana do mês, as demais quintas-feiras nós estamos aqui juntos meditando na palavra do Senhor Jesus, e nós começamos há algum tempo atrás, eu não sei dizer quando, mas fazendo uma série de estudos a respeito do arrebatamento. E esses textos que nós temos lido aqui a respeito do profeta Daniel, também se diz respeito ao arrebatamento, e fica fácil de nós entendermos algumas questões, né, que nós vamos caminhando e depois lendo lá na frente, quando nós formos ler as profecias de Apocalipse, fica fácil nós entendermos algumas delas, compreendendo alguns outros profetas, né? Então nós estamos aqui
lemos o capítulo 2, o capítulo 7, hoje nós vamos ler o 8, talvez o 9, se não der o 9 hoje, a gente fala numa próxima quinta-feira, o 10, o 11 e o 12, a explicação do 9, né? Então a gente não vai ler todo ele, mas pegando alguns pontos, porque são 3 capítulos que eles vai detalhando vários pontos do que deveria acontecer, e as partes da história que já aconteceu, os irmãos podem ver pelos livros de história, pelo Wikipedia e outros meios de estar vendo, mas a gente vê aquilo que vai nos levar, não que não seja importante, não é isso que eu estou dizendo, é que tem muitos detalhes, é longo, e a gente avançar para o tema que nós queremos avançar, que é a respeito do arrebatamento. Nós meditamos lá um pouquinho das festas, falamos e viemos caminhando, né, a esses respeitos, para que nós possamos fechar ao final dessa série de estudos, né, uma compreensão melhor a esse respeito. Eu adianto para os irmãos, a gente não tem a resposta de tudo, né? E adianto também que quanto mais a gente busca, se os irmãos pesquisarem, vão encontrar muitas explicações, e a gente vai procurar mais aquelas que a gente consegue explicações bíblicas, tá? Porque ainda os irmãos que fizeram o curso com o pastor Wilson, né, lembro que ele mencionando assim, olha, irmãos, a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Quando a gente começa a buscar explicação da Bíblia fora da Bíblia, a gente acha muitas delas. Mas a gente olhando sempre para a Bíblia, para que fica mais fácil, né? Porque a gente às vezes tem tanta dificuldade de entender, porque muitas das coisas a gente precisa fazer como fez o profeta Daniel. Nós lendo aqui no período que ele estava no período do cativeiro babilônico, mas dentro do período do cativeiro babilônico, ele sempre buscou a Deus. Nós ouvimos outro dia aqui, eu não lembro quem estava pregando, falando a respeito de Daniel, que 3 vezes ao dia ele ia e orava, abria as janelas para as bandas de Jerusalém para falar com Deus, né? E essa prática era constante, ainda que ele estava cativo numa terra distante. E ele estava sempre buscando a Deus. E nós vamos ver aqui que ele diz assim, e ele lendo as profecias, no capítulo 9 vai falar disso, né? Ele lendo as profecias de Jeremias, ele entendeu que estava findando o período do cativeiro. E nós também, lendo as profecias bíblicas, entendemos que a volta de Jesus está breve para acontecer, porque nós vamos olhar para todos os sinais. Quantas pessoas se decepcionaram porque não olharam totalmente para a Bíblia? Tinha tantas pessoas assim, olha, 2000 chegará e 2000 não passarás. E muita gente, na época, venderam tudo que tinha, outros se endividaram, porque não vai passar de 2000, não precisa pagar as contas, né? E ficou tudo, e aí teve uma série de problemas. Mas não é isso, a Bíblia nunca falou 2000 chegará e 2000 não passarás. Não está na Bíblia, é um ditado popular que criaram lá atrás, algumas placas religiosas entendia que o ano de 1800 e alguma coisa era o ano da volta de Cristo, e depois não aconteceu, e aí precisaram arrumar outras explicações. Então eu digo para os irmãos, de ponto assim, que ano Jesus vai voltar? Não sei. Quando vai ser? Breve. Isso a gente dá para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da palavra de Deus. Mas não dá para a gente dizer vai ser no ano tal, no dia tal, porque a Bíblia não fala disso. E a gente olhando, nós meditamos aqui, quando nós falamos sobre a vinda como ladrão, ele diz assim, era para nós estarmos apercebidos que as coisas acontecendo, aí sim nós saberíamos que Jesus já está chegando. Então, nosso objetivo nessa noite é continuar, nós vamos lendo o capítulo 8, vamos ler o capítulo 8 todo, e depois a gente vai destacando alguns versículos do capítulo 8, e adiantando para os irmãos, ele tem conexão com o capítulo 7, que também tem conexão com o capítulo 2, e por isso que a gente leu o 2, avançou para o 7, e aí entraremos no 8 e vamos para o 9, porque quando a gente vai ler o capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel, e ele vai dizer que ele veio para explicar a visão. E quando nós olhamos no capítulo 9, não tem visão, porque a explicação não é do capítulo 9, é do capítulo 7 e do capítulo 8. Então ele está todo conectado, e por isso a gente está lendo tudo, para ficar mais fácil nós entendermos, ok? Então, durante o período, na primeira parte, a gente vai fazer uma leitura de tudo, para que fique todos cientes, né? Às vezes alguém não teve oportunidade de ler
todo o capítulo 8 de Daniel, então nós vamos ler todos, e depois a gente vai passando, parando, meditando, buscando talvez alguma referência e falando sobre esse respeito. Então, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos transmitindo hoje pelas 3, né, YouTube, Facebook e pelo Instagram. Então, as pessoas que tiverem dúvida, se tiver, pode mandar dúvida, evidentemente que nós não vamos conseguir ver agora, nós estamos no culto, junto, meditando, a gente não vamos conseguir pegar as dúvidas dos irmãos, mas se tiver na dúvida, a gente vai respondendo particularmente para aqueles que nos perguntarem, amém? Como a gente vai ler o capítulo todo, vamos orar, não vamos ler por enquanto não, vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo que Ele nos abençoe, depois a gente vai ler todo. Eu estou com a Bíblia aqui, tenho meus papéis de anotações, que é a mesma Bíblia, eu só passo para um papel para poder riscar, para não ficar com a minha Bíblia mais riscada do que já está, né? Mas está todo o texto que nós estamos ali, nós vamos estar meditando. Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, nessa noite gloriosa que o Senhor nos preparou. Eu quero agradecer a Ti por cada um dos Teus servos que tem esforçado para estar aqui. Aqueles, ó Deus, que mesmo à distância têm também nos acompanhado, os estudos da Tua Palavra, eu Te peço que o Senhor possa nos dar sabedoria. Meu Deus, para que nós possamos falar a Tua Palavra, ela possa ir de encontro com aqueles que precisam ouvir e que possa produzir frutos, mudança na vida de muitas pessoas. E aqueles que ainda não conhecem a Ti, possam conhecer a Ti melhor. Jesus, dá-nos do Teu Espírito, da Tua graça. Eu Te peço, Jesus, ser conosco nesta noite, falando conosco de acordo com o que nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, fica conosco, dá-nos do Teu Espírito, da Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu Te peço e desde já agradeço. Amém, Jesus, amém. Podei-vos assentar. Irmãos, o capítulo 8 tem 27 versículos. E nós vamos fazer uma leitura de todo ele, né, para que a gente pegue os pontos principais aqui. Mas antes mesmo de nós ler, só fazer uma recapitulação do que nós falamos do livro, do capítulo 2, né? Os irmãos lembram do capítulo 2, é a visão do rei Nabucodonosor, que ele teve daquela estátua terrível, né? Aquela estátua, ela estava dividida em 5 partes, né? 4, mas tem o pé, que era dividido também uma parte de barro ali, já falei uma das partes, né? Mas, irmãos, lembra como é que estava dividido a estátua? A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e pernas parte das pernas, né, de bronze, a perna, os arteiros, os pés ali de ferro, misturado com barro. E aí, é o que está no capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor, e ele sonha que uma pedra lançada de uma mão sem braço, que ela só viu essa mão que lançou essa pedra, que bateu no pé, que era de barro misturado com ferro, e desmanchou-se toda aquela estátua. É o que está no capítulo 2. E depois nós lemos o capítulo 7, que fala que no ano primeiro, né? No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, ele teve uma visão, estava olhando para o mar grande, e ali havia a agitação dos 4 ventos, e ele viu 4 animais, né? Os 4 animais que ele viu, primeiro, um leão com 2 asas, essas asas foi arrancada, e foi dado um coração de homem, né? Depois fala do segundo animal, que era um urso, que se levantou de um lado, que tinha 3 costelas na sua boca. Depois nós falamos do 4 animal, que era um leopardo, de 4 cabeças e 4 asas. O terceiro animal, leopardo, de 4 cabeças e 4 asas, e o 4º animal, um animal terrível e espantoso, que tinha dentes de ferro, unhas de ferro, destruía por onde ele passava, e aquele animal tinha 10 chifres, e ele olhando para aqueles chifres, nasceu um pequeno chifre, e aquele chifre cresceu, e destruiu 3 outros chifres. É o que está no capítulo 7, até que veio o ancião de dias, em suma, era isso que nós lemos ali. E nós mencionamos com os irmãos, né, antes nós lermos o 8º,
no capítulo 8, que o primeiro animal, que tinha 2 asas, aliás, todos os animais eram períodos de impérios, né, de reinos que existiram, que foi dominado o mundo, e o primeiro era o babilônico, o animal, o leão com 2 asas que foram arrancadas, era o primeiro rei, Nabucodonosor, que não deu glória a Deus. Ele foi pastar com os animais, ficou ali por 7 anos, no período de 7 anos pastando, depois foi retornado para o seu trono. O segundo animal que se levanta de um lado, o urso, né, que se levantou de um lado, porque era o reino medo-persa, porém o persa era mais poderoso, e por isso que se levantou de um lado, aquelas 3 costelas representando os 3 reinos que eles dominou para que eles pudessem ter o domínio, que era o Império Babilônico, dominou o Egito e dominou a Lídia. E depois o terceiro animal, que era o leopardo, que tinha 4 asas, 4 cabeças, que o primeiro rei morreu logo, né, o primeiro deles, e aí surgiu 4 generais que assumiram o posto deles, depois o Império Babilônico, e surge aquele chifre pequeno, né, românico, desculpa, o irmão estava testando para ver se o irmão estava atento, então, né? Era o Império Romano, né, e o que durou mais tempo, desde 168 até 476 depois de Cristo, 168 antes de Cristo até 476, e fala daquele chifre pequeno que nós mencionamos, que ele vai até um final. E aqui a gente vai perceber que surge também, no capítulo 8, nós vamos ver que tem um chifre também, porém menciona só 2 animais. E nós vamos falar desses 2 animais e o que está escrito e como é que a gente vai achar a interpretação para tudo isso que está escrito aqui, amém? Então vamos ler o capítulo 8, como diz, são 27 versículos. Eu peço, as pessoas que estão em casa não vão evidentemente ouvir os irmãos que estão aqui, mas abra suas Bíblias, né? E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 8, talvez a gente lê algum outro versículo, mas provavelmente vai ser mais concentrado no capítulo 8. Se nós avançarmos para o capítulo 9, aí precisaremos ler outros versículos para que entendamos um pouquinho melhor as semanas, mas aqui não tem muito problema desde que a gente entenda o capítulo 7. Dos irmãos que estão aqui presentes, desse resumo que nós fizemos aqui, não ficou dúvida nenhuma, né? Os irmãos, na quinta-feira eu perguntei, está tudo certo, durante a semana não surgiu mais dúvidas não, né? Não, porque também acho que ninguém viu mais nada, mas tudo bem. Vamos para o capítulo 8, então. Eu vou ler o primeiro versículo, peço que cada um dos irmãos e irmãs, cada um lê um, e assim a gente consegue ler todos os versículos, tá bom? Vamos ler o capítulo 8, versículo 1, diz assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Verso 5. Eu, considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. No 7. Ele está terminando no 6. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois
não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Se engrandeceu até contra o exército do céu, a algum do exército e das estrelas, lançou por terra e Se engrandeceu até o príncipe do exército do rei, onde está o contínuo sacrifício, o lugar desse santuário foi lançado por terra. O exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouvi o santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aconteceu que, ao mesmo tempo que sua visão, procurei significado, e eis que se apresentou diante de mim, como uma serilha simbólica. Eu vi uma voz jovem nas margens do outro mar, a qual disse: Gabriel, dai ouvida a esta missão. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em admirações, e fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. O destruirá maravilhosamente, prosperará e fará a povo. Destruirá os poderosos e o povo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. A visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei e escontei-me acerca da visão. Não havia quem respondesse. Bom,
que nós vemos aqui então? Nós vimos 4 animais no capítulo 7, e aqui em vez de 4 ele cita 2 animais, né? E por aqui a gente percebe que quando nós vermos lá em Apocalipse 12, 13, falando de bestas, né, feras, a gente vê que bestas, feras são reinos, que foi traduzido dessa forma para que nós pudéssemos entender. E ele menciona aqui então, a gente lembrando um pouco de tudo que nós lemos aqui, de 2 animais, né, de um carneiro que tinha 2 chifres, e esses chifres cresceram, mas um era maior do que o outro. E ele mesmo explica no versículo 20 quem que era, o que representava esse animal. Na verdade, aqui ele deixa muito claro quem são os 2 reinos que aparecem, né, do bode peludo, que tinha um chifre notável. E a gente percebe todas aqui, irmãos, essas explicações, e principalmente no versículo 1, ele começa já dando para nós uma ênfase. Olha, no ano 3º do reinado de Belsazar apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Que visão que tinha aparecido no princípio? Estátua? Não, a estátua é o sonho do rei. É que a visão, o sonho do rei tem a ver com os animais também, mas a visão que ele teve está no capítulo 7, que ele tinha tido aquela visão 2 anos antes. Irmãos, percebe que foi no primeiro ano, agora nós estávamos no 3º, demorou 2 anos depois. Então ele percebe que, olha, a visão que ele tinha no capítulo 7, a que ele tem no capítulo 8, embora fossem animais diferentes, é praticamente a mesma visão. Não tinha muita diferença, porque nós vamos encontrar que no 4º animal surgiu um chifre pequeno também, que fazia guerra com os santos e vencia. E aí a gente percebe que aqui vai surgir um chifre pequeno também, só que não está no 4º animal, porque não tem 4, só tem 2 e parece que é em reino diferente. Mas quando a gente observa, né, a gente seguindo, ele diz assim, que esses animais estavam brigando. O que isso tem a ver com briga? Com guerras. Os reinos, como é que os impérios foram mudados? Do reino babilônico, como é que Babilônia se tornou uma potência? Guerreando com outras nações, inclusive com o povo de Deus, venceu, levou cativo e levou muitas nações, e foi um grande império. Porém, o segundo império, o que teve da Média e da Pérsia, os medos persas uniram-se nas batalhas, foi maior do que o babilônico, porque eles venceram todo o babilônico e ainda juntou mais o Egito, juntou mais a Lídia, mais 3, né, nações que faziam parte desse grande império. Então ele menciona aí, né, a gente pode observar que esse carneiro, né, ele diz assim, o carneiro, no versículo 2, estava diante do rio, tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Por que uma era mais alta do que a outra? Por que o urso estava de um lado mais alto do que o outro? Porque representava medo e persa, que igual está no versículo 20, né? Se a gente já for no versículo 20, aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, são os 2 reinos. E os persas, né, eram maiores, mais potentes, e por isso que representava dessa forma de um ser maior do que o outro. Aí quando nós vamos observando no capítulo 4, né, que ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, 3 direções. Por que 3 direções? Lembra da costela na boca do urso? Quantas costelas tinha na boca do urso? 3. O que representava aquelas 3 costelas? Os 3 reinos que eles dominou. O que representa essas 3 direções? Os países, também os reinos que eles haviam dominado, os mesmos, Lídia, Babilônia e Egito, né? Sim. Sim, Belsazar. O Belsazar, quem que era Belsazar? Filho de Nabucodonosor. Qual que era o reinado que nós estávamos aqui? Da cabeça de leão, babilônico ainda, não havia terminado, e Deus estava mostrando para Daniel aqui o próximo reino, o próximo dele, confirmando que seria o urso, e ele está citando aqui, olha,
Depois desse vai surgir esse outro reino, Medo-Persa. Sim, antes de começar, isso é interessante. E como eu disse para os irmãos, quando a gente olha, né, o capítulo 7 de Daniel está antes do capítulo 6, porque quando a gente olha no capítulo 6, quem que era o rei? O rei Dário. O rei Dário já era o quê? Do Medo Persa, né? Acho que era Persa, se não me engano, mas ele já era do outro reinado, né? Então, as visões, eles foram colocados para frente, as profecias, porque os primeiros 6 capítulos são históricos, embora o capítulo 2 também seja profético, mas ele era histórico. Do capítulo 7 em diante, eles são todas profecias de difícil interpretação. Nem tanto esse aqui, porque o próprio Deus manda a revelação para Daniel, já diz, olha, esse animal aí é os reis da Medo e Pérsia. E o outro, ele também cita, né? Quando a gente olha, quem que é o bode peludo com um chifre? O bode peludo, no versículo 21, é o rei da Grécia. O que ele estava mostrando? Quando a gente olha para a história, como é que aconteceu? Quem que venceu o império Medo-Persa? O império grego. Através de quem? Alexandre o Grande. Já ouviram falar de Alexandre o Grande? É esse Alexandre Grande que dominou, que venceu, e ele cita que esse bode peludo com um chifre, e esse chifre representava inclusive o primeiro rei. O primeiro rei quem que era? Alexandre o Grande. E aí ele vai trazendo, então a gente vê que não tem muitos problemas, mas o que ele vai trazendo, né, na sequência, ele diz assim, chegou perto do carneiro, versículo 7, irritar-se contra ele, feriu o carneiro, quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro, então matou ele, assumiu o reinado que havia. Versículo 8, o bode se engrandeceu de grande maneira, estando na sua maior força, aquela ponta foi quebrada e surgiu 4 outras pontas no lugar. Que outras pontas? A gente observa do leopardo que ele tinha também 4 cabeças e 4 asas do capítulo 7. Esse carneiro e esse bode, eles são, tipo assim, inimigos do povo de Deus, ou eles são reis? São reinos, representando reinos. Não era nesse... Bem ou no, tipo assim, bem ou no mal? Fazia parte do povo de Deus ou não? Não, na verdade a gente observa que o Medo Persa, né, eles inclusive ajudaram ao povo de Deus. Deus mandou que eles fossem lá para reconstruir Jerusalém. Então Ciro, né, ele já manda, Deus manda que ele vai lá, que libera, dá recursos para eles construir Jerusalém. Então eles não eram contra o povo de Deus. É interessante essa pergunta do irmão Felipe, porque assim, olha que coisa interessante. Por que o povo de Deus foi cativo por 70 anos? Desobediência. Foram desobedientes. E quando a gente lê as profecias do profeta Daniel, no capítulo 7, a gente vai ter que pegar 1 ou 2 para a gente entender um pouquinho melhor o capítulo 7, capítulo 9, e ele vai dizer o seguinte, olha, se o povo não obedecesse, se o povo não se convertesse, ele seria levado cativo, e depois Deus destruiria os inimigos do povo de Deus. Sim, então Deus permitiu que o povo de Deus fosse castigado, mas depois Deus castigou as pessoas que castigou o povo de Deus. Por que castigou o povo de Deus? Então veja que coisa que Deus fez. Olha, não pode mexer com o povo de Deus, mas ele desobedeceu, então precisa castigar eles. Então Deus usou uma nação. E agora, por eles ter castigado o povo de Deus, Deus levanta outra nação para castigar eles. A história se dá nesse ponto. A gente começa observando todos aqueles que, desde Moisés, quando ele vinha, os reis que não deram passagem para eles, depois Deus mandou que fosse lá e destruísse eles, porque eles oprimiram de alguma forma o povo de Deus. Então, o Egito, da mesma forma, todas as nações, né? Então, essas nações, primeiro, babilônica, Deus usou da Babilônia para punir o povo de Deus. E depois Deus usa dos Medo-Persas para punir os babilônicos, porque punir o povo de Deus. Essa, em síntese, é isso. Aí a gente seguindo, e a gente vê, olha, estando na sua maior foi quebrada, subiram 4 outras notáveis. A gente olha também, essa explicação está um pouquinho no versículo 22, né? Que no 21 diz assim, o bode peludo é o rei da Grécia.
A ponta, ou chifre, que tinha entre os seus olhos é o primeiro rei. O primeiro rei é Alexandre o Grande. O ter sido quebrada, levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, não com a força dela, não com a mesma força. A gente observa que, se os irmãos procurarem na história, Alexandre o Grande, ele teve uma vida curta, ele era general, saía em batalhas, morreu cedo. E quando eles morrem, todo o Império Grego, ele passa a ser dividido entre os 4 generais de Alexandre o Grande. Então, por isso que ele diz assim, que os 4 da mesma nação. E a gente observa que quem são eles, né? Está na história, tá? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, são os 4 generais que assumem agora 4 territórios, continua sendo o Império Grego, porém dividido em 4. E a gente vai vendo que surgiram reis, né? Seleuco, vários outros reis que surgem dali, tudo dentro da Grécia, até o ano de 167, né? Quando termina o Império Grego, que o Império Romano passa a dominar o mundo, vencendo eles evidentemente. Então aqui também a gente olha para cá e vê que não tem o que a gente pesquisar, porque já está explicado o que isso significa. Deus mandou, né, que a gente vê aqui, que mandou o varão Gabriel que fosse e desse a entender para Daniel o que iria acontecer depois. Então, mesmo após, Daniel já não estava mais aqui, nesses períodos, já estava morto, né, que ele teve até no início dos períodos persas, mas no período grego não. E isso foi até o ano 167, né, 168 antes de Cristo, e a gente observa que, a partir dali, Deus já havia mostrado tudo o que ia acontecer para Daniel. Só que aí surge um detalhe também, né? No versículo 9, e de uma delas, ou seja, de um dos chifres, dessas 4 chifres, saiu um chifre pequeno, ou aqui diz muito pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E aqui, irmãos, é que está o grande mistério para a gente analisar. Por quê? Que ele está dizendo de um chifre pequeno, e nós lemos no capítulo 7, também, na quinta-feira anterior, não sei se, irmãos, nós citamos aqui, que surge um chifre pequeno também. O que faz esse chifre pequeno no capítulo 7? No capítulo 7, versículo 21, e os vencia. Ali fala também que ele iria mudar os tempos, no versículo 22, até que veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos. Então, esse chifre pequeno fazia guerra e vencia, até que veio o ancião de dias. Esse período, se nós imaginarmos, pessoal, olha, mas ele faz parte do período romano, nós dizemos aqui também, olha, surgiu na história um período em que o Império Romano também foi fragmentado em 10 partes. Mas se a gente observar, embora tenha acontecido isso, a gente lê lá em Apocalipse 17, a gente vai encontrar em Apocalipse 17 que tem 10 reis que vão governar junto com a besta. Quando a gente olha para a imagem que o rei Nabucodonosor viu, nos seus pés era de barros, e aquela pedra atingiu exatamente no pé, também fazendo referência a 10 reis. Quando nós lemos aqui no capítulo 7 de Daniel, que ele fala desses 10 chifres, que também seria 10 reis, ele governaria até que veio o ancião de dias e foi colocado os tronos. Quando isso acontece? Somente no arrebatamento da igreja. Então nós mencionamos aquele dia, né? Ele falando a esse respeito. Aí a gente volta aqui, percebe, né, que ele no versículo 7, 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. E nós até mencionamos esse tempo e tempos e metade de um tempo. Os irmãos não fiquem preocupados, que a gente vai ver aqui no capítulo 9, depois falando de 70 semanas, a gente vai encontrar uma semana dividida em 2 também.
né, para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui ele não menciona exatamente esse tempo, mas ele fala que esse chifre pequeno, ele cresceu para vários lugares, inclusive para a Terra Formosa. A Terra Formosa entende-se pela Jerusalém, né? E aqui a gente começa a observar o seguinte: parece então que esse chifre pequeno ele surge no período dos gregos e não dos romanos. Só que se a gente observar os detalhes, embora ele não menciona o Império Romano aqui, a gente vai observar que ele tem a mesma característica daquela ponta pequena que surgiu no Império Romano, tá? E a gente não precisa se preocupar com isso não, que uma coisa interessante para a gente entender nesse texto, a gente vai voltar um pouquinho aqui, mas se nós verificar essa profecia que ele está falando, especialmente do chifre pequeno, que é o que nós vamos nos assentar um pouquinho hoje, né? Mas que tempo isso seria realizado? Veja alguém para mim no versículo 17. Oito ou 17. Veio perto de onde estava, vindo ele, fiquei assombrado, e velho sobre o meu rosto. Mas ele disse: entende o filho do homem, porque essa visão se realizará. Veja, olha, ele ficou assombrado daquilo que ele viu, mas ele diz assim: olha, não se preocupe com isso por enquanto. Por quê? Isso vai se realizar somente no fim do tempo. Então, se é o fim do tempo, a gente não pode entender como alguns entendem que isso já aconteceu. E a gente vai ver, inclusive, por quê. Porque, a gente, olhando para todos os capítulos, a gente vê que ele não bate com alguma coisa que já aconteceu. Porque não é o final do tempo, irmão. Esse chifre pequeno ele tem algumas características. Olha, observe que esse chifre pequeno, no versículo 10, nós estamos no capítulo 8, tá? Capítulo 8, versículo 10. Esse chifre pequeno, ele cresceu muito, versículo 10, se engrandeceu até o exército dos céus. O que é exército dos céus? Anjos? Não entendi. Hóspedes. Tá, hostes dos céus. Mas veja, de quem que ele está falando do exército dos céus? Será que o diabo, ele fazia, veja o chifre pequeno, do capítulo 7, que ele fazia guerra com os santos e vencia. Quem que eram os santos do capítulo 7? É o povo de Deus, não é os anjos lá de cima. Quando a gente olha para cá e vê, dá uma observada com carinho no versículo 11 que nós estamos lendo, que ele engrandeceu, no versículo 10, né? Engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Do que ele está falando o texto aqui? Do que se trata isso? Que esse chifre pequeno, ele iria crescer, ia matar alguns dos exércitos dos céus. Nós conseguimos entender isso aí? Se engrandeceu até as hostes dos céus, lançou por terra uma parte das hostes, uma parte das estrelas e as pisoteou. Pisoteou, muito bem. Então, eu vou dizer, está vendo? O diabo lançou da terra, foi lançado da terra para cá. Não é isso não. A gente vai observando. Por que eu estou falando isso? Vamos seguindo. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem que é o príncipe do exército dos céus? Então, observa que esse chifre pequeno se engrandeceu até o chifre do exército, até o príncipe do exército. E aí ele continua dizendo: e porque ele quem? O chifre pequeno, evidentemente. Foi tirado o contínuo sacrifício, né? Em algum lugar pode dizer sacrifício contínuo. Se a gente pegar sacrifício contínuo, na lei existia o sacrifício contínuo, que era feito quantas vezes por dia? De manhã e de tarde. Veja que ele menciona, acho que no capítulo 9 de Daniel, que ele está na hora do sacrifício da tarde.
era de manhã e de tarde, havia 2 sacrifícios, embora era contínuo porque era todos os dias que isso acontecia. Mas só que a gente observa aqui, ele fala de contínuo sacrifício, né? A gente vai perceber que tem outras coisas aqui, né? O lugar do santuário o lugar do seu santuário foi lançado por terra. A gente não vai dizer que o diabo, então, ele subiu até o céu e destruiu o trono de Deus lá do céu. Não. Ele está falando de uma terra formosa, do santuário, de um lugar específico na terra que seria destruído. É disso que está falando. Versículo 12. O exército lhe foi entregue. Que exército? O exército do céu. Quando a gente compara com o capítulo 7, é os santos que ele venceu. Então, depois a gente vai ler os 9, irmãos, ele vai fazer mais sentido, tá? Se alguém estiver meio perdido aí, a gente vai perceber isso também no capítulo 9, tá? Mas a gente vai perceber o seguinte: olha, o exército foi entregue. Que exército? Que a gente olhar aqui como santos, os santos foi entregue por um período para o chifre pequeno. E depois a gente vai ler Apocalipse também, que a gente vai observar que ele também venceu os santos, lá em Apocalipse, tá? E eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso, e que, como disse, a gente está fazendo uma série de estudos e ele se complementa. Depois, só, irmão, lembra que a gente leu isso lá no capítulo 8 de Daniel? Tá? Veja mais, o exército foi entregue com sacrifício contínuo. Veja que o exército, as hostes, talvez está escrito ali, que ele foi entregue com sacrifício contínuo. O que significa isso? O que era um sacrifício contínuo? Como é que era feito o sacrifício? Na lei. Sacrificava-se animais, matavam os animais. Esse era o sacrifício, para que pudesse ser oferecido no altar. Mas o sacrifício era a morte dos animais. Não, você fala esse texto ou na lei? Não, na lei tinha vários animais, inclusive animais de maior porte e de menor porte se a pessoa fosse pobre. Imagina que quando Cristo, Jesus foi apresentado, ofereceu um par de rola e pombinho porque ele era pobre, senão seria um cordeiro, mas era a família pobre, então dependia, eram vários animais. Tinha para outro sacrifício de expiação, poderia ser um boi, poderia ser cordeiro, eram vários animais que eram oferecidos, dependendo do tipo do sacrifício. Como é que eu sei o tipo do animal? Leia Levítico, lá está todos os tipos de animais, conforme o tipo de sacrifício. A gente não vai falar para os irmãos aqui, porque não é esse o nosso objetivo. Mas o sacrifício, a pessoa da pessoa ser sacrificada, ser morta. Eu vou só adiantar um pouquinho. Os irmãos, alguém lê para mim lá em... Não precisa ler, a gente não fugir do tema. Apocalipse 11 fala que vai ter 2 testemunhas profetizando em Jerusalém. O que vai acontecer com aquelas 2 testemunhas? Vão ser mortas. O corpo dela vai ficar exposto na cidade. O que é isso? É sacrifício. Vai ser sacrificada, vai ser oferecida, vai ser morta. Quando a gente olha na história, lá para trás, não tão recente, mas que Roma fazia com o cristão, o que Roma fazia com os cristãos? Sacrificava, matava. Esse sacrifício contínuo, ele está dizendo que esse chifre, embora seja com sacrifício contínuo, não está referindo nesse texto em particular do sacrifício do altar que seria tirado. Ele está falando que o exército seria sacrificado, parte deles pelo menos, conforme a gente observa no versículo 10, alguns dos exércitos que aconteceu seriam sacrificados por causa das transgressões do chifre pequeno, evidentemente, e lançou a verdade por terra. Olha, no capítulo 7 não fala que ele iria mudar as leis? Os irmãos lembram disso? Eu li agora há pouco, aqui já perdi onde que eu li aqui, mas aqui no versículo 25 do capítulo 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, é o mesmo que a gente olha no capítulo 8, lançou a verdade por terra, está mudando, vai se transformar em mentira. Fez isso e prosperou. Quem? O chifre pequeno. Versículo 13, melhor. Depois, ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quanto
até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados, né? A gente fala esse termo de pisado, a gente volta lá no capítulo 11 de Apocalipse. Lê alguém para mim o capítulo 11 de Apocalipse. Acho que é o versículo 2, se não me engano, aqui foi entregue aos gentios para que fossem pisados. Apocalipse 11, 2, eu acho. Sim, pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu estou dizendo para os irmãos, a gente vai chegar lá em Apocalipse 11 com mais detalhes e a gente entender isso. 42 meses. Lembra em Daniel 7, tempos e tempos e metade de um tempo? Que nós vemos que era tempos e tempos e metade de um tempo? 1 ano mais 2 anos, que são 3 anos, e mais metade de 1 ano, são 3 anos e meio. Se nós pegar 3 anos e meio e dividir por meses, nós teremos quanto tempo mesmo? Quantos meses? 42 meses. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha, tem alguma ligação, percebe? Esses tempos, né? Então, a pergunta, o que ele está falando assim, depois o santo que falava disse aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício? Por quanto tempo o exército do céu vai ser morto? Quanto tempo as pessoas, os santos, vão passar por esse período? O que ele está dizendo aqui? Não, aqui ele está dizendo, ele vai responder ali um pouquinho mais para baixo. Olha, até quanto tempo durará o sacrifício? E mais, a transgressão assoladora. A transgressão assoladora nós vamos encontrar também em Lucas 21, em Mateus 24, né, que pergunta, olha, quem lê o profeta Daniel que entenda. Quem lê, entenda, a transgressão assoladora que virá sobre a face da terra. Esse chifre pequeno vai trazer essa transgressão assoladora, vai matar os santos, igual está no capítulo 7, vai matar pessoas do exército do céu, igual está no capítulo 8. Quem? O mesmo chifre pequeno. E aí ele pergunta, né, por quanto tempo vai durar isso, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. O santuário que ele se refere aqui é o santuário terreno mesmo, né, que está lá em Jerusalém. Quanto tempo? E aí ele diz uma coisa, ele disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E aí a gente começa observando, ele dá um prazo aqui, de 2.300 tardes e manhãs, é o sacrifício contínuo que era feito. Aí sim se refere ao sacrifício contínuo que era feito de manhã e de tarde. Havia 2 sacrifícios que na lei, figuras da lei, tá, irmão? Está citando aqui figuras da lei, que acontecia de manhã e de tarde. Ele cita até 2.300 tardes e manhãs. Aqui, só para os irmãos terem uma ideia, não sei se alguém já viu alguma coisa sobre isso, as testemunhas de Jeová diziam que isso aqui seria 2.300 anos. Pegando no capítulo 9, né, a interpretação do capítulo 9, isso dava no ano 1700 e alguma coisa, e aí isso não aconteceu, eles mudaram a interpretação, de ser 2.300 anos. A maior parte dos estudiosos entendem que, por se tratar de sacrifícios de tarde e de manhã, 2.300 sacrifícios, se ele é feito 2 vezes por dia, quanto tempo demora para fazer? 1.150 dias, porque são 2.300, você faz tarde e manhã, dá 2.300, dá 1.150 dias, em 1.150 dias você oferece 2.300 sacrifícios, tá? E se a gente pegar 1.150 dias, não dá 3 anos e meio, dá menos, mas se você pegar 1.150 e dividir por 30, quantos meses dá isso? Alguém tem uma calculadora aí para fazer uma cálculo? Eu não fiz, não. Então, 1.150 para 1.260, vai faltar aí alguns meses, mas dá um pouco mais de 3 anos. Um pouco mais de 3 anos. Tá? Que ele está dizendo isso? Que em um determinado período de aproximadamente 3...
3 anos e 2 meses. Se nós estamos falando de 3 anos e meio, sobraria 4 meses para os 3 anos e meio. Mas a maior parte dos estudiosos acreditando dessa forma, que se trata de 2 sacrifícios diários. Ele não se trata de 2.300 anos, nem 2.300 dias, e sim 1.150 dias, que dá 3 anos e 2 meses. Que acontece em 3 anos e 2 meses? É a resposta do que está ali em cima. Olha, quanto tempo vai durar isso? O sacrifício contínuo, a transgressão assoladora, para que o templo seja purificado, para que o santuário seja purificado, para que a assolação assoladora termine, para que o pecado seja tirado, demoraria, depois desse período aqui que ele trata, de aproximadamente 3 anos e 2 meses. Tudo tranquilo para os irmãos até agora? Eu estou procurando ser o mais claro possível, né? Ok, vamos seguir e ver se fica mais fácil aí. Lembrando que, como nós já pulamos aqui, ele vai tratando que o filho do homem apareceu, mandou que explicasse para ele, que ele se enfraqueceu, e no versículo 17, né, nós vemos assim que essa visão se realizaria no tempo do fim. Seguindo, né, no versículo 8 ele fala que colocou ele de 18, colocou ele de pé. Vamos para o versículo 19. E disse-me: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por que no último tempo da ira? Se é no último tempo da ira, é porque haverá mais de um tempo da ira. Os irmãos percebem? Ou no final do tempo da ira que isso iria acontecer. Então, essa visão se trata para o período final do tempo da ira. A pergunta que eu faço: nós já chegamos no tempo da ira? Não. Como é que eu sei que não chegamos no tempo da ira? O chifre pequeno já levantou? Já ou não? Quem que é o chifre pequeno? É o de Daniel 7 que nós lemos, vai fazer guerra aos santos e venceu. Onde mais nós achamos esse? Não, o chifre pequeno é um rei, não um império. É o que se levantou no quarto animal que nós vimos no capítulo 7, e aqui ele menciona no segundo do capítulo 8. Mas olha por que eu estou falando para os irmãos isso. Dá uma olhada para mim, nós já lemos, né, outro dia, mas só para a gente ver quem que é esse chifre pequeno. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, ele tá, do versículo 3 ao 9, nós já lemos, mas é só para a gente relembrar, que eu disse para os irmãos que está tudo conectado, tá? O arrebatamento das trombetas, e a gente vai lendo e vai ligando esses pontos conforme a gente vai lendo. Mas nós já lemos 2 Tessalonicenses, só para a gente lembrar um pouquinho sobre o que diz Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, Paulo está explicando para a igreja que o arrebatamento da igreja não aconteceria antes que, não é isso? O que diz lá? Dois, três. Sim. Olha, não vai acontecer o arrebatamento sem que venha a apostasia e que manifeste o homem do pecado, que Deus vai desfazer com o sopro da sua boca. Mas aí a gente começa observando que esse homem do pecado, ele já reina, na verdade. Diz aí em Apocalipse que ele já reina. Ele não foi manifestado, mas ele está no reino, está por aí. Não foi manifestado, e que ele fará, acho que um pouquinho mais para baixo, aí ele diz assim, que ele fará grandes sinais e maravilhas com todo engano, né? Que versículo que é? Alguém que está achando aí? Eu não sei, acho que é o 8, 9, se não me engano. 10. Com todo engano, mas o versículo 9, o que ele menciona?
Isso, no versículo 9, tá vendo? Esse que tem o poder de Satanás para fazer grandes maravilhas, sinais, poder de mentira, mas que o diabo dá para ele. Esse não veio ainda. Irmãos, percebe que Paulo, o apóstolo Paulo, diz que é o homem do pecado, o iníquo, que Deus revela para Daniel como chifre pequeno. Irmãos, consegue ver que está falando da mesma pessoa? Em Apocalipse, eu marquei aqui, Apocalipse 13, 4, eu marquei de 4. Sim. Que essas coisas não, o povo não vai ser arrebatado antes que aconteçam essas coisas. Mas isso não se refere a nós dessa época, porque, por exemplo, as pessoas que têm 50 anos vão viver até os 70, 80, pode falecer antes. Ah, sim. Veja. Pessoas que têm 60, 70 anos, aí, por exemplo, enquanto não acontecer essas coisas, o povo, Deus não vai vir buscar o seu povo. Para que lado eu posso levar isso, por exemplo? Os que descansaram no Senhor, os que ainda estão vivos, como é que... Aqueles que morreram antes, inclusive Daniel não viu, Daniel já dorme com Cristo, e ele diz assim, olha, isso aqui, Daniel, quando a gente está terminando o capítulo 12, ele vai dizer assim, Daniel, e tu em paz vai descansar, sela a profecia, que isso é para o tempo do fim, não é para você, é lá no tempo do fim. Nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Nos últimos estudos que nós fizemos, nós vamos dizer, quantos arrebatamentos nós encontramos na Bíblia? A Bíblia fala a vinda de Cristo, o dia do Senhor, só tem um arrebatamento. E o arrebatamento da igreja, ela vai acontecer em um período que o iníquo, o homem do pecado, eu estou mostrando para o pastor Aparecido, não é que é ele não, tá? É que ele leu, ele só leu, tá? Ele leu. O iníquo, o homem do pecado, esse que opera sinais e prodígios de mentira pelo poder do diabo, esse homem vai ser manifestado e o arrebatamento vai ser depois, isso não vai acontecer antes. Daniel foi dado para ele no capítulo 7, dizendo que ele fazia a guerra aos santos e vencia. Aqui nós estamos dizendo que esse chifre pequeno também fazia guerra contra o exército dos céus, contra o príncipe, ele vai mudar os tempos, ele vai, em outras palavras, irmãos, ele vai impedir a propagação do evangelho. É isso que vai acontecer, né? Mudar os tempos, mudar o sacrifício, mudar, obedecer, é que o cristão verdadeiro, aquele que fala de Jesus, ele não vai poder falar mais, e alguns deles vão morrer. É isso que está escrito aqui na nossa linguagem, que eu estou tentando ser brando com os irmãos para não amedrontá-los, mas é isso, tá? Apocalipse 13, vê alguém para mim do 4 ao 7, não são todos, é que eu só marquei aqui, eu não peguei o texto, mas vê Apocalipse 13, do 4. Veja, aqui dá para a gente entender. É a besta que recebe o poder de quem? Do dragão. O dragão dá o poder para a besta. Quem que é o dragão? O diabo, a antiga serpente. O dragão, a antiga serpente, está escrito inclusive, acho que é nesse mesmo texto aí, que o dragão, a antiga serpente, esse dragão ele dá poder para a besta. Quem que é a besta? O chifre pequeno, o homem do pecado, o anticristo, aquele que se assenta lá como se fosse Deus, que terá o domínio. Essa mesma besta é a mesma besta de Apocalipse capítulo 17, versículo 16, que fala Sim. os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão do seu lado nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Sim, o capítulo 17 de Apocalipse está falando da condenação da grande Babilônia. E lá ele menciona da besta e os 10 reis que vão reinar com ela por 1 hora, né? Mas lá em Apocalipse, a gente só está adiantando aqui, que a gente chegar em Apocalipse, os irmãos entendem, é a mesmo chifre pequeno, é a besta. São duas bestas que existem, uma que sobe da terra e uma que sobe do mar, né? Mas uma dessas bestas aqui, que é o anticristo, o outro é o falso profeta, que a Bíblia menciona também. Mas então os irmãos entender de quem que é o chifre pequeno de Daniel 7, a besta, o anticristo, o iníquo, o filho do pecado. Quem que é o chifre pequeno que surge no capítulo 8? A besta,
o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, que Deus vai desfazer com o assopro da sua boca. Então aqui, que nós vemos, irmãos, olha, nós lemos aqui realizar no fim do tempo, nós lemos do 19, né? A acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim, em um tempo específico do fim, é que isso vai terminar, não é para aquele tempo. Eu estou tentando dizer isso para os irmãos, assim, falando bastante, para a gente fazer essa ligação do capítulo 7, o capítulo 8, que é a mesma profecia, que é a mesma visão, melhor não profecia, mas a mesma visão, com figuras diferentes, mas que se trata do mesmo assunto. E quando nós, hoje não vai dar mais tempo, mas quando a gente for para o capítulo 9 de Daniel, os irmãos já ouviram falar das 70 semanas de Daniel? 70 semanas de Daniel também está se referindo, explicando no capítulo 7 e 8 com mais detalhe. Mas só para a gente finalizar aqui, que a hora passou um pouquinho, né? Está quase terminando. Então nós falamos aqui do tempo, nós já falamos sobre o capítulo 20, o versículo 20, o versículo 21, o versículo 22, que são os 4 generais. Aí no versículo 23, ele está referindo ao chifre pequeno da mesma coisa, né? 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. De quem nós estamos falando aqui? A besta, o chifre pequeno, o homem do pecado, o iníquo. Lá em Tessalonicenses, ele fala que ele vai, qual que é o poder que ele vai ter? O poder de quem? Do diabo. Em Apocalipse, que nós lemos também, ele tem o poder de quem? Do dragão, a antiga serpente, o diabo. E por isso que ele diz aqui, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente, vai fazer uma grande destruição, e prosperará, e fará o que lhe aprover, destruirá os fortes, e além dos fortes, o povo santo. Quem que é o povo santo? É os santos, né? Os servos de Deus. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem que é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas quando ele se levantar contra os príncipes dos príncipes, sem mão será quebrado. Sem mão. Os irmãos lembram de alguma coisa sem mão? Uma pedra sem mão foi lançada no capítulo 2 de Daniel. Veja que está conectado também. Quando que ele vai ser quebrado? Quando ele levantar, não contra os santos, mas contra o príncipe dos príncipes. Ok? Muito bem. E aí, no versículo, terminando, né? A visão da tarde e da manhã foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão. O que diz cerra a visão? Sela, guarda, encerra ela. Não é para agora. Ele continua dizendo assim, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo por alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse, apesar de ter sido revelado isso para ele. Ele ainda não entendeu. Por que ele não entendeu? Não era para o tempo dele, não havia Tessalonicenses para nós ver quem é o homem do pecado, não havia Apocalipse para nós ler quem que é a besta que vai se levantar. Então ele não entendeu, não ficou claro para ele esse ponto. Por isso que Deus continua mostrando para ele no capítulo 9, e nós vamos falar sobre o capítulo 9 na quinta-feira próxima, ok? O chifre pequeno, irmãos, assim, alguns, né, acreditam que se estava falando de Antíoco Epifânio, porque ele, em 168, mais ou menos, 160 e pouco, logo no final do período grego, ele ofereceu um porco
no templo em Jerusalém. Então diz que profanou o templo. E depois Judas Macabeu fez a restauração do templo, e esse Antíoco aqui também levantou lá em Jerusalém um altar para Zeus, né? Então, nossa profecia já se cumpriu. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz assim, que é para o tempo do fim. Isso aqui aconteceu, não foi no tempo do fim. Aliás, Cristo nem tinha vindo ainda. Então não pode ser para esse período. Ok? Daniel, ele foi no período de 530, mais ou menos. 500 e alguma coisa. Sim, Então, Daniel viveu nesse período, era o período babilônico, que ele estava no início do período Medo-Persa, né? É de 500 e alguma coisa. Aqui. 536 a 530 anos. Isso. Que é para o tempo do fim. E veja que assim, está assim, cerra a visão. E nós vamos ver também Daniel 12, mandando ele selar, porque no capítulo 9, mais para frente, os irmãos vão ver que Deus começa a mostrar para ele, e depois ele diz assim, sela a visão. Quando que elas vão ser abertas novamente? Tempo do fim. Nós vamos encontrar em Apocalipse 6, né? Abriu-se o primeiro selo, começou-se a ser abertas as profecias. Eu estou dizendo tudo isso para os irmãos, fica tranquilo, a gente vai passar pelo capítulo 9 ainda, a gente vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, depois a gente vai entrando por aí para ficar claro, tá bom? Sobre os 2 animais, eu acho que não tem dúvida nenhuma, porque o próprio Deus já havia revelado para Daniel que se tratava muito claro de 2 reinos. Dos chifres que surge essas dúvidas, mas a gente começa a conectar esses chifres aí, tá bom? Chifre pequeno de Daniel 7, chifre pequeno de Daniel 8, e agora depois, na semana que vem, a gente fala sobre as 70 semanas de Daniel. Irmãos, e também não é consenso, tá? Tem muita gente que acredita de muita forma, mas a gente não vai nem abrir isso para os irmãos, para a gente não ficar matutando por enquanto, que tem pessoas que acreditam que 3 anos e meio já foi e falta 3 anos e meio, tem pessoas que acreditam que 3 anos e meio é literal e os outros 3 anos e meio não é literal, tem pessoas que acreditam que tudo se cumpriu em Cristo, e aí vai tendo um monte de problema, mas a gente vai olhando sempre à luz das Escrituras, tá bom? Pois não. No versículo 24, tem essa palavra, fará, se fortalecerá a sua força. Sim. Mas não pelo seu próprio poder, ele destruirá maravilhosamente. Por que usa essa palavra maravilhosamente? Maravilhosamente, pois é, né? Alguém tem alguma tradução diferente de maravilhosamente? No capítulo 8, verso 24? Não? Todos são maravilhosamente? É 8:24. Destruirá maravilhosamente. Sim. Falsificará prodígios. O que está aí? Terrivelmente. Você sabe o que é? Não, quando você fala assim, fará maravilhas, você está falando coisas grandiosas. A gente olha o que ele vai fazer, e ele vai ter poder de mentiras, falsos, para poder fazer essas coisas todas. Fazer maravilhosamente é uma coisa, mas assim, a palavra mais correta é terrível. Ele vai fazer coisas terríveis, abomináveis, que vai ser feita, pessoas vão serem mortas, sacrificadas, pessoas, igual aconteceu lá para trás, vai acontecer para frente. Maravilhosamente seria uma maneira de poderes que ele vai ter, autoridades, domínio que ele vai ter para fazer coisas que ninguém vai contra ele, e vai achar, inclusive, maravilhoso o que ele está fazendo, mas coisas terríveis. Nesse caso aqui, pouco Deus fala
Toda a população não. Veja que nós olhamos para trás e falamos assim, alguns deles, parte deles. Nós lemos aqui nos versículos anteriores, no 10, eu acho que não é? No 10, não é no 10 não. Alguns, né? E alguns do exército das estrelas, não são todos. Quando a gente olha lá para Apocalipse, a gente vai verificar assim, que parte foi tirado da vista da serpente, parte deles, parte não. Sim. Irmãos, daqui para frente é muito importante a gente entender os dois povos que nós mencionamos, as tribos gentil e judeus. Os irmãos entenderam isso tudo que nós falamos? Que no Velho Testamento era muito claro, o povo de Israel e o gentil. Em Ezequiel 37, nós lemos lá, 37 de Ezequiel, só confirmar se é 37 de Ezequiel mesmo. Isso não estava no script de hoje, né? Então deixa eu confirmar aqui. Que menciona lá, 37:16, né? Tu, pois, o filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela por Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve por José e por Efraim e por toda a casa de Israel seus companheiros, que nós mencionamos da junção das duas varas. Nós lemos lá que o apóstolo Paulo escreveu que nós não éramos povo, mas agora somos povos. Nós lemos lá do profeta Oséias dizendo que não era povo, mas seria povo, que Paulo diz que se trata de nós, da igreja. E Oséias, escrevendo para o povo de Israel, o povo de Israel sempre foi povo de Deus, quem não era nós. Então é a junção dos dois povos. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque daqui para frente a gente precisa entender muito. E tudo bem que a gente vai recapitular algumas coisas, mas é muito importante a gente entender essas questões de dois povos. Dos dois, Deus fez um só. Com isso que eu queria até perguntar no versículo 10, ele fala alguns dos exércitos e das estrelas. E aí onde tem essas estrelas lá sobre José. Então se essas estrelas dos 12 tipos de Israel. Estrela é muito importante a gente ver. Veja Apocalipse 12, que ele fala que uma mulher que estava grávida, ela tinha o que aos seus pés? E mencionava do sol das estrelas, sol, a lua e as estrelas. Apocalipse 12, verso 1, se eu não me engano. Se alguém quiser conferir, olha, porque eu estou falando de cabeça aqui. Então, mas ele menciona que tinha uma mulher grávida que tinha o sol, a lua e as estrelas, é isso? Isso. Quando a gente volta lá ao sonho de José, por que até o seu pai ficou assim meio com ele? Olha, o que ele sonhou? Que o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante da vara dele. Ele falou, mas peraí, eu e tua mãe vamos prostrar diante de você? Ele não entendeu isso. Estava se tratando lá, nós temos o povo de Israel, nós temos o povo gentil, o povo foi juntado, mas ainda a gente consegue ver as estrelas, sim. Aqui nós estamos no Velho Testamento ainda. Deus estava mostrando para José, não havia juntado as duas tribos ainda, dos dois povos, não havia feito um povo só. Quando nós começarmos a ler Daniel 9, ele fala assim, olha, entre o teu povo e a cidade santa, quem que é o povo? É o povo judeu só? A gente vai perceber que não, mas é que na época, no Velho Testamento, Daniel não tinha essa revelação ainda, tá bom? Até o 10 é importante de ler, que está o contexto todo, tá?
Sim. O que o irmão está colocando é o seguinte: por exemplo, os países comunistas, eles dizem o seguinte: você tem 2 casas, você não precisa, você tem 2 carros, não precisa, tem que dividir os seus bens com tudo para que tenha todo mundo em comum. Então ele determina e o governo toma. Inclusive aqui no Brasil, né, nós tivemos na época do governo anterior uma discussão grande aqui da Bolívia, aquela refinaria, me fugiu o nome agora, mas uma refinaria que foi comprada, Pasadena, foi comprada pelo Brasil a preço de ouro e depois ela foi apropriada pelo governo boliviano, porque era uma propriedade do governo. E está tudo certo, o governo faz o que ele quer. E esse que ele se assenta como Deus e faz tudo, ele tem o domínio completo. Nós vivemos numa democracia, embora alguns pensem diferente, mas nós vivemos numa democracia. Esse se assenta como Deus e manda, o que ele manda se faz, é autoritarismo. E especialmente no que diz respeito às coisas de Deus, né? Porque o governo, ele passa a religião do governo. Países comunistas são dessa forma. Você não tem liberdade de escolha de religião, a religião é oficial do governo. As redes de rádio, TV, é tudo do governo, quem manda é o governo. E é interessante isso que a gente começa observando. Nós vimos no capítulo 7, que diz que aquele chifre pequeno, ele cresceu e tinha olhos como de homem, e falava as coisas. É interessante, né? Porque a gente fala, olho como de homem. Os irmãos já reparou, porque onde a gente anda hoje tem câmeras, é como se fosse um olho de homem, consegue ver tudo em todo lugar. Então a gente assim, para onde a gente escapa? Por isso a pessoa, vamos para o deserto, porque lá não tem câmera, né? Então a gente começa a observar, haverá um período de perseguição para os salvos, que o anticristo, o chifre pequeno, o homem do pecado, a besta, exercerá em perseguição contra os santos e muitos serão mortos. Não são todos, tá? A Bíblia deixa claro, alguns, parte deles, e a gente vai vendo isso ao decorrer dos textos que nós vamos lendo. Mais alguma pergunta? Não vai destruir todo o povo, e na verdade, nações, 10 reis vão governar com ele, e muitas pessoas vão se aderir. Lembra da marca da besta? Então, aquele que não faz parte do governo é contra o governo. E o que ele está dizendo aqui, no versículo 25, até perguntou assim, destruirá muitos, não todos, destruirá muitos. Quem são muitos? É lógico que na implantação do reino, aqueles que forem contra, é um período de guerra, muitos vão morrer. Mas no período específico nós falamos de guerra a santos, perseguição contra santos. Por que santos? Os santos não vão se sujeitar a servir o anticristo. Os santos, o cristão autêntico, verdadeiro, que não receberam a marca da besta. Lembra lá em Apocalipse 20? Acho que é 20. Deixa eu ver que eu estou falando aqui, mas às vezes... Aqui está um pouco figurado, porque está falando assim, destruirá o povo santo, a muitos. Não é tudo figurado, mas tem algumas coisas que a gente precisa entender. Então, os poderosos, por que os poderosos? Aquele que se opõe e não quiser estar sujeito a ele, vai ser destruído. Não importa se seja Estados Unidos, sei lá quem que for. Sim. Sim. Então, assim, não são todos, evidentemente, mas muitos, né?
É aquele texto que eu sempre falo para os irmãos, não é 20 não, irmãos, acho que é o 20, deixa eu ver. Que fala lá que estavam mortos, né? Ah lá, é o 20 mesmo. No capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 24, eu quero parar, os irmãos estão perguntando, tá? Apocalipse 20, verso 4, nós vamos falar de Apocalipse com mais calma. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O que ele está dizendo aqui? Que pessoas foram degoladas, foram mortas porque não adorou a besta e não recebeu o sinal dele. Quando? No período do reino da besta. Todos? Não. Aqueles a quem não adoraram e for dado a oportunidade, não toparem, outros vão fugir, outros vão estar sei lá onde, mas muitos vão morrer. Tá bom? Ah, não, mas já está em Apocalipse, deixa eu chegar em Apocalipse e você vai entender. Tem, mas vamos para Daniel 9 primeiro, que a gente vai esclarecendo ponto por ponto, e a hora que chegar lá fica mais fácil. O que eu disse é assim, tem 10 chifres, tem 10 dedos, que lá em Apocalipse fala de 10 reis, mas a hora que nós falarmos de Apocalipse, a gente fala com mais tranquilidade só de Apocalipse. São muitos detalhes, irmãos, eu sei, sim. Se o anticristo é aquele que quer? Tem ido uma pessoa, ele diz que ele é o Cristo. Ele tem televisão, ele anda com não, esse não, o anticristo não apareceu ainda. Ele existe por aí, mas ele não se manifestou ainda. Sim, está por aí. Anticristo no geral, dá uma visão, tudo que é contra Cristo é anticristo. Mas ele está falando de um caso específico. Ele está falando do chifre pequeno. É o anticristo. O que é o anticristo? Todos aqueles que são contra Cristo. No caso específico dele. Ele está falando qualquer um que prega. Irmãos, os cristãos denominacionais. Vou falar alguma coisa, as pessoas estão ouvindo aí, né? Mas que prega a Trindade. Não é anticristo a Trindade? Cristo é um só. Então aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo são 3 deuses. 3 deuses é adoração à imagem. Ele é anticristo? Sim, ele é anticristo. Mas o que nós estamos lendo aqui é de um governo que surgirá, terá domínio segundo o poder do diabo. Essas pessoas todas que estão por aí são influenciadas pelo diabo, mas ele não tem o poder do diabo para matar as pessoas ainda, mas vai ter. Então assim, todos aqueles que levantam e falam contra a palavra de Deus, é anticristo, é claro, Cristo prega isso, eu falo contra, eu sou anti ele, eu sou contra ele. E até Jesus me falou assim, aquele que não é por nós é contra nós. Então são todos anticristos, mas o anticristo, o chifre pequeno, o homem do pecado, a besta, esse ser que nós estamos falando ainda vai surgir. Tá bom? Mas a gente vai falando, tem ainda na próxima semana Daniel 9, 70 semanas de Daniel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A 70 semanas não é dele, tá? É que Deus revelou para ele. Então a gente vai falar sobre isso. Deus abençoe os irmãos. Mais dúvidas, anotas para a gente falar, para a gente não passar muito aqui, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, 7h30, nós temos culto aqui, todos convidados. Maria Conceição pede oração por sua vida, pois está em tribulação e sem rumo, né? Judite pede oração, pois não está passando bem. E pastor Nivaldo também, os irmãos continuem orando ao seu favor. Vamos agradecer a Deus então, tá? Quem? O pastor Zé Ramos, outro dia foi pedido por ele no grupo de pastores, que não está muito bem, né? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia qual o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos preparou de nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa, para junto nós estarmos meditando na Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entender melhor a Tua palavra,
e que todos nós possamos sair daqui a cada dia edificado pelo Teu poder e pela Tua graça. O Senhor tem chegado esses pedidos de oração até nós, a Maria Conceição, Deus, que pede por ela, pede por sua vida. O Senhor precisa de um rumo, Deus, que o Senhor possa dar graça a ela, entrando no seu coração, entrando na sua vida, transformando pelo Teu poder, Deus, dando aquilo que ela precisa de Ti, dando a visão espiritual, Senhor, a cada dia. Meu Deus, nossa irmã Judite, que pede nossas orações, não está passando bem, o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia. Pedimos também em favor do pastor Zé Ramos, que não tem passado bem de saúde, que o Senhor possa dar graça ao Teu servo, dando a cura, a libertação. Pedimos, Senhor, em favor do pastor Nivaldo, completa a Tua obra na vida do Teu servo, restaura pelo Teu poder e pela Tua graça gloriosa. Pedimos, ó Deus eterno, agora também, despede a cada um de nós em paz para os nossos lares, guardando, amparando, livrando de todos os perigos, todos os males, todos os acidentes. Dê a cada um de nós uma noite de bênção, paz, saúde, repouso e descanso. Também no dia de amanhã, ser conosco nos nossos afazeres, abençoa cada um dos Teus servos e que a cada dia nós possamos ser fortalecidos pelo Teu poder. Senhor, fica conosco, é que eu te peço e desde agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos à bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.